Bom dia, família! Hello! Olá! Para! Alguma coisa aí. Melhor início de podcast. O que aconteceu aí, amiga? Maiara, tu estás ao vivo, Maiara. Estamos ao vivo mesmo? O meu retorno aqui tá dando off. Estamos sim, Não. amiga. Tá tendo ao vivo. live. Então tá, não, tudo bem. Tem Beatriz foi Shadowban. O meu retorno aqui tá off. Caiu. Não, tá ok, ó. 1 minuto e 2. Vamos lá. Tá. Presentations. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Chá com Breja, o seu podcast favorito sobre o mundo do entretenimento, das narrativas, das aleatoriedades, tudo. Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E hoje temos convidados ilustres, mais do que comum nessa temporada, que já tá... É a aglomeração que chama. Temos Vitor Hugo Faria, Bia Lobo e Gomes Mai, a.k.a. Maiara. Que é uma aquisição recente desse podcast, porém está com a gente fazendo brainstorming todas as terças, quintas e domingos. No nosso brainstorming de The Sims, misturado com reality, misturado com purgatório. E, dito isso, hoje a gente vai falar sobre os bastidores dos realities, sobre essa industriazinha que é um tantinho quanto... dúbia. Amiga, também não é pra tanto, mas assim, tem umas coisinhas éticas aí pra gente conversar, tem umas coisinhas aí dos benefícios de fazer um reality, dos probleminhas que também isso envolve. Mas antes disso tudo, vamos às bebidas. O que você está bebendo? Quem quer falar primeiro dos nossos convidados? Nossa, a gente sempre joga pros convidados. Convidado, vamos lá. Que eu sou simples. Eu estou bebendo hoje, gente, uma singela H2O, entendeu? Justo. Vocês decidem se é o elemento ou se é o refrigerante. Fica a cargo de vocês, porque eu não quero ser processado. Mas é isso que eu estou bebendo hoje. Amigo, por que você seria processado? Por uso indevido de associação de imagem. Ai, meu céu. Ele tá dando dinheiro pra gente, vou processar ele. Nossa. Bem, diga lá, Maiara. E você? Eu estou bebendo H2O, mas H2O de verdade mesmo. Queria estar bebendo outras coisas, mas meu estômago tá me impedindo. Acontece. Hashtag fatiado. Hoje eu tô Jô Soares, eu tô misteriosa, então eu tô bebendo o que vocês quiserem que eu esteja. É isso, eu tô na canequinha. Que bom que você traduziu para quem só está nos ouvindo. Eu tô na canequinha, gente. E você, A caneca dela tem um time, tá, gente? Pra quem tá só ouvindo. Tem um time bem do horroroso. Podia dar uma melhorada. Gol Corinthians. Gente, só não. Não é esse tipo de podcast. Não é esse tipo de podcast, mas fazendo propaganda. É muita gente no podcast. Tem poucas coisas proibidas aqui. De falar de time é uma delas. Vamos lá, Dora Mota. A maior torcida do Brasil. Corinthians. Isadora. Eu tô tomando um chá verde com hibisco, cavalinho e dente de leão. Já tomei isso antes, enfim. Ela é muito chique, não criativa, gente. Não. E é isso. Paulinha. Eu tô com uma cervejinha de trigo, bem da simples, mas bem da bonita. Peguei mesmo pela embalagem e porque tava na promoção. Leve 3, pague 1. Black Princess, Dr. Rice. Mas ela de fato é muito bonita, ó. Quem tá aqui no YouTube. Ela é bem linda. Eu tomei da outra vez, lembra? A Vitória que tava com ela da outra vez, só que era com ela. Ela é linda, eu comprei pelo design. Ela é gostosinha, mas ela é muito bonita o design. Olá, menino Renan. Tá falando que é o melhor crossover hoje, olha só. Bem, meu povo, e aí? Vamos iniciar esse rolê? Como a gente tem muita gente aqui hoje reunida e pouco tempo de ensaio, decidimos fazer assim o esquema. Eu e Dona Isa, a gente vai puxando os assuntos e nossa equipe maravilhosa de comentaristas vai papeando sobre, cai dentro. Então, quer começar, Isa, ou começo eu? O que você acha? Pô, amiga, vai lá. Você tá no momento de silêncio. Tá bom, então. Tá no seu elemento. Bem, então, eu acho que a grande coisa da gente falar da indústria dos realities, assim, é que principalmente é o lance do negócio global. Eu acho que é uma das... Assim, é um dos principais aspectos, além do que a gente vai falar depois, que envolve questões éticas de
como as pessoas são mal pagas e como muita gente acumula funções e etc., existe uma coisa da facilidade de fazer realities que você tem uma bíblia com regras daquele jogo, né? É um jogo, basicamente. Não necessariamente porque você tem realities que não são de game, mas mesmo assim você tem um layout de como é que é aquilo. E você pode exportar esse layout. Seja um Big Brother da vida, seja sei lá, a vida dos taxistas. Aí você tem um layout de como é que aquilo é filmado, como é que é a apresentação disso, quais são as regrinhas, tem uma bíblia, você vai lá e vende isso. Tem empresas especializadas nisso. A Endemol, inclusive, tem micro, como é que é o nome? Filiais em vários lugares do mundo. Uma aqui no Brasil, inclusive, é a empresa do Big Brother e do MasterChef. 23 países, por sinal. 23 países. E aí, uma das coisas... gente, eu esqueci de falar que nosso roteirinho sempre é muito baseado num livro chamado... Aquela que não anotou o negócio, tem que ir lá na descrição do episódio. Chamado Reality TV, The Phenomenon That Changed the World, que é da autora Ruth A. Diller. Tem o linkzinho afiliado para ajudar as amigas ali na descrição do episódio, para quem quiser ajudar as amigas. E, basicamente, uma das coisas que ela fala é que uma das coisas mais atraentes dessas franquias para as emissoras é que nem todos os sistemas de transmissão nacional têm indústrias de produção suficientemente fortes para criar toda a programação necessária, né? A gente está falando aqui de TV, você tem uma grade que você precisa preencher, e uma das formas mais baratas de você preencher essa grade é você utilizar um reality, porque não tem que produzir, geralmente, a quantidade de coisas que você tem que produzir para ficção, você não tem que contratar atores, né? Muitas vezes, como a gente vai entrar lá nas questões éticas, as pessoas que participam nem pagam, é só coisa do, olha só a exposição que você está ganhando com isso aqui. E, de novo, é fácil de você reproduzir, né? É fácil de você ter temporadas, etc. E aí, esse processo de franquia envolve esse lance que eu falei, de vender as bibliazinhas. E tem uma coisa muito interessante desse aspecto global, que especialmente reality shows que tem juízes, né, sei lá, X Factor, The Voice, etc., tem muito lance de um juiz que foi de um e para outro. Assim. E para o outro. E em spin-off, ou então, tipo, eu era juiz do X Factor Inglaterra, vou pro da Austrália. Jurada, inclusive, a Austrália... né? Jurada, era isso mesmo que eu tinha falado, não sei porquê. Acontece. Tava passando. Não, só para saber, porque às vezes você pensou em judge. Inglês exatamente, ela pensou em inglês. Judge. E tem um caráter que eu não sei se eu falei, porque eu fui falando muito rápido e me perdi, mas tem um caráter muito importante dessa questão de cruzar nacionalidades, que é muito fácil de adaptar para a regionalidade do seu país, entendeu? Então, tipo assim, como as personagens que vão estar lá são do seu país, vão assumir características que são muito relacionáveis para o público. Então, você tem ali um layoutzinho básico, mas a coisa... E isso tem sido muito bom para os streamings também, né? Dona Netflix. Uma das coisas que ela sempre começa num país novo fazendo é reality, porque ela vai lá e adapta um formato, é mais barato de fazer, sabe que com certeza vai comunicar com aquele público, e é isso aí. Um exemplo legal da Netflix sobre isso de ser barato do formato é o The Circle. Para quem não sabe, o que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas brasileiras, levaram para lá, entendeu? Gravaram lá com a equipe de lá, com tudo lá nos Estados Unidos. Gravaram, acho que era Miami, gravou com a equipe que gravou dos Estados Unidos. Então, tipo, acabou os Estados Unidos, eles emendaram em gravar a versão brasileira, sabe? Mesma locação, mesmo tudo. Mesma locação, tudo. Então, você, tipo, não tinha necessidade de você fazer uma house aqui no Brasil. Você fazia uma house única e levava as pessoas para lá. Acho que o da França também foi gravado do mesmo modo. Levaram para o de Miami e gravaram lá. Porque você não tem interação com a região, você só tem interação entre eles, né? Então, era bem legal isso. Assim. Uns mini contextos, assim, da situação. Acho que vale informar, assim, também,
Porque, por exemplo, quando a gente está falando de televisão clássica, a gente pensa que as pessoas muitas vezes vendem histórias, mas hoje em dia nos negócios de televisão a gente tem também a ideia de vender formatos. O Brasil mesmo tem um próprio formato de reality show, né, que é aquele com a Thaís Araújo, que a Globo lançou. Vitor Hugo me ajuda a lembrar o nome? Popstar, não é? Isso, Popstar é um formato brasileiro, que é um show de talentos / reality show. E, assim, durante muito tempo, a gente tem a ideia de que, só novela, só ficção vai de fato fazer dinheiro na televisão. Mas Israel, até um tempo atrás, posso estar enganada com a minha informação hoje, mas Israel era um grande polo de venda de formatos. Ainda é. E não só de reality, até ficção também. A sessão de terapia vem de lá e algumas outras. Sim, então, assim, quando a gente pensa nos negócios de televisão, essa ideia do reality show está atrelado ao formato do que é essa Bíblia, do que vai ter dentro desse programa. A gente está pensando em novas formas de fazer negócio com construção de narrativas. E isso envolve quantos participantes terão, isso envolve quais são as dinâmicas do jogo, isso envolve como esse universo vai ser criado, e sempre também pensando que vai ter um espaço para cada franquia adicionar um pouco de nacionalidade própria, de características próprias. Então, de outras vezes a gente falou, por exemplo, do MasterChef enquanto sendo diferente aqui no Brasil. O MasterChef aqui no Brasil com 3 horas e meia de programa de duração e o MasterChef versão americana que tem meia hora, 1 hora de duração nos Estados Unidos. São nuances que fazem também com que o programa tenha uma certa cara, porque ele vai se adaptando às regionalidades, né? Só esses parênteses assim para o pessoal que não entende tanto da indústria mesmo. Tem uma questão nesse lance da adaptação também, que às vezes a coisa até muda radicalmente de cara mesmo. Assim, o Big Brother é um que, dependendo do país, é uma coisa completamente diferente. Assim, você tem a dinâmica de líder, anjo, etc. Tem umas coisas que são bem a Bíblia basicona. Mas, assim, por exemplo, dos Estados Unidos, as pessoas, inclusive, manipulam de forma muito explícita e faz parte do jogo você manipular os outros. Então, assim, é aceito socialmente que as pessoas manipulem umas às outras e trouxa quem cai, entendeu? Já teve coisa de, tipo assim, detetive entrar dizendo que era professor, sabe, assim, e as pessoas lá dentro... não sabia. Esse tipo de coisa, um jogo de detetive mesmo, né? Vira um jogo de tabuleiro de detetive. Exatamente. Uma curiosidade do formato do Big Brother sobre essa questão de ir em vários países, apesar de no Brasil a gente tem um poder de mexer muito no programa como um todo, aquelas musiquinhas que a gente escuta, tipo, a pessoa vai no confessionário votar e tá tocando aquilo ali é do formato. Em todas as países que você vê Big Brother, toca aquela musiquinha, sabe? Uma coisa muito louca, porque você vai ver, tipo, o primeiro Big Brother da história, acho que é 98, 97, e já toca essas musiquinhas, sabe? Obviamente elas estão um pouco menores, né, do que elas são hoje, mas é a mesma música. Você fala, cara, eu tô vendo um bagulho sueco, sei lá o que é, e você não entende nada, mas tá tocando a musiquinha que você vê aqui no Brasil, sabe? Em compensação, tem umas coisinhas, por exemplo, sei lá, aqui os participantes podem cantar, né? Inclusive, eles cantam o tempo inteiro na casa. Tem países que não pode, porque seria uma grana absurda de direitos autorais. Das pessoas estarem só cantando. Então, isso também... Não sei se a Globo tem que pagar isso ou não. Não faço noção, mas acho que não. Cantar por 3 meses. Tem execução pública, provavelmente. Só que a Globo tem a ação livre na aba, né? Então, assim, eu imagino que as músicas permitidas, inclusive as músicas que estão com pré-paredão, devam fazer parte de uma lista da qual você tem um certo controle. Não, mas eu tô falando do que os participantes cantam. Você não sabe que a pessoa vai abrir a boca para cantar, entendeu? Isso não dá pra então, mas você não tem nenhum tipo de censura quando algo não tá ali? Porque, então, eles perdem estaleca, tem o pena, isso tem. Mas eu nunca vi eles fazendo isso com música, entendeu? Eu hoje acho que eles têm algum acordo, provavelmente, com as maiores, né? Que é a Warner, Sony, Universal. E existe alguma parcela ali de divulgação mesmo, sabe? Porque, tipo, como tem os shows, enfim, que são dos artistas de outras gravadoras, não é só artista da ação livre. Você tem essa questão da projeção que a música, tipo, a Dua Lipa... Don't Star Now, da Dua Lipa, virou um hit aqui no Brasil por causa da brincadeira que eles fizeram, da Manu Gavassi. Então, assim,
a projeção que a cantora ganhou no país vem muito do Big Brother. Então, por que a Warner vai bloquear ou vai cobrar direitos autorais para ela? É muito bom que aconteça uma situação dessa e tem um boom, assim, de música, sabe? As pessoas ouvirem. Vou conversar com uma amiga minha que trabalha nesse ramo aí da música, vou ver se a gente descobre qualquer coisa sábado que vem, traga a proposta. Eu imagino que eles vou finjam... entrevistar ela, inclusive. Imagino que as gravadoras finjam demência. Parece mais sensato, inclusive. Também... Não fala, porque você não falou nada até agora. A gente tá falando, tipo, de um programa que, se pá, é o programa mais rentável da TV brasileira, tá ligado? Tipo, não faz sentido. É o nosso Super Bowl, né? É o nosso Super Bowl. O Big Brother é o nosso Super Bowl, sabe? Tipo, por exemplo, se fosse um outro programa, mesmo que tenha uma projeção muito grande, mas algum outro programa e você vê alguém cantando Dua Lipa, provavelmente alguém ia falar, olha só, não canta não, meu amorzinho, tá? Vamos dar uma... Mas, pô, faz muito sentido você fechar os olhos se malandro tá cantando uma música que não é nossa, né? Que a gente tem que pagar por ela. É isso. A exposição que a gente está dando para as pessoas que a gente não está pagando aqui é a mesma exposição que a gente está dando para Dua Lipa, para algum outro cantor. Então, não é problemático isso. Quem lembra da época de Otaviano Costa e Monique Iose vai lembrar que eles eram o tempo todo censurados, tipo, não pode cantar. Porque era um nível de ao vivo que era muito difícil de controlar com duas figuras tão comediantes. Então, viviam cantando durante o programa e a produção falando no ouvido, para, estão falando que a gente não pode cantar. Tem a ver com a proporção, né, do programa. Eu imagino que o caso do Big Brother é realmente essa vibe Super Bowl. É tipo, carta branca, porque é sempre benéfico, nunca vai ser ruim. A música do Rodolfo, né, que foi pro topo do Spotify, então, tipo, Mano, esse cara... Não vamos entrar nisso ainda, não. Não vamos entrar nisso ainda. Outro momento. Segue o roteiro. Vamos seguir o roteiro. Daqui a pouco, inclusive... mas antes, assim, só falar o lance dos direitos de exibição, que acaba acontecendo muito. Outro jeito que se ganha dinheiro com reality é esse lance de quem pode exibir, né? Tipo, E aí, isso acontece mais lá fora do que aqui. Assim, eu nunca vi muito esse lance de, tipo assim, um canal comprou, aí aquele programa mudou de um lugar pro outro. Eu não lembro de ter acontecido. Acho que existe uma disputa muito grande entre canais aqui, mas, assim... ela fala no livro especificamente do caso do RuPaul Drag Race, que lá no Reino Unido, assim, foi uma loucura de ir mudando de uma TV para outra, e aí os espectadores ficam super frustrados, né? Porque lá tem muito esse lance de assinatura, de TV a cabo, né, e tal. Então, mas aqui a gente tem algo relativamente parecido, não é super parecido porque não foi de fato a mesma franquia, mas é a mesma proposta, que foi o caso do Show do Milhão e o Quem Quer Ser o Milionário, que hoje está na Globo. Então, assim, o Show do Milhão, na verdade, em tese, era um formato que não era o formato do Quem Quer Ser o Milionário. Mas, assim, o programa era tão estruturado igual que... A Casa dos Artistas, que é a Big Brother, né, amiga? Você sabe dessa história? Fazenda. Cara, mas a Fazenda é um formato todo próprio. É da Endemol também, né? A Fazenda da Endemol também. O que eu ia falar assim, é porque no caso do Big Brother e da Casa dos Artistas, é porque, de fato, o SBT teve a oferta primeiro, e aí eles quase compraram, e aí, tipo, desistiram de última hora e fizeram a Casa dos Artistas, tipo, igual. Pegaram a Bíblia, mudaram coisinhas muito específicas, botaram só artista lá dentro. Artista, subcelebridade, no caso, né? Lá dentro, e aí lançaram, assim, e aí a Globo comprou... Mas porque o Silvio Santos não quis gastar essa grana, sabe assim? E o Silvio Santos é bem investimento ruim, né, Silvio Santos? A Casa dos Artistas foi antes do Big Brother, né? Foi? Um pouquinho, Justamente, porque ele teve a opção de compra primeiro do que a Globo. Até porque, assim, o perfil do reality na época, né? Do reality show era uma coisa bem B da B. A Globo fazia mais sentido no SBT, até para público, esse tipo de coisa, né? Mas então vamos entrar nas marcas que tem tudo a ver com isso que a Mayara falou. Quer puxar aí, amiga? Puxo. Aquela coisa agora passa muito tempo pensando, não sei, amiga. Puxa. Não. Deixa eu ver se tá valendo a pena. Eu tô pensando, exatamente o que eu quero
papo que a gente teve do RuPaul, mas vamos lá. Pensa no potencial de público, né? E pensa num Big Brother, que eu acho que é a melhor referência que a gente tem aqui, não dá para fugir muito disso, em que é o momento em que, às vezes, 2/3 do país está sentado para olhar. Parece ser o melhor momento para você deixar a sua propaganda ali. Eu acho que é bastante óbvio, acho que faz muito sentido. Ainda que sejam as coisas que a gente já reconhece, né, muito, né? Faz todo sentido, e a gente sabe muito bem que tem os patrocinadores ali presentes o tempo todo, né? E o reality show acaba sendo uma puta vitrine, tem um puta potencial, porque tá todo mundo ali, pelo menos tem um grande público ali, ou o que já é, ou para você conseguir sugar. Tem um detalhe que é interessante, né? Que até veio aqui do roteiro da Paulinha, que eu falei, a coisa dos programas com público feminino, né? Pensa nas maquiagens para vender, vamos descer mais nas panelas, nos negocinhos. Vamos descer mais, vamos ótimo. Verdade, vamos descer. Né? Porque a gente já falou sobre isso essa semana, acho que foi lá nos stories, mulher que faz isso, né? Romance, panela, enfim. Deixa eu me sentar melhor aqui, que gatinho. No Big Brother ano passado tinha aquele usar flags horroroso, gente, desculpa, marca, mas uns negócios horrorosos para elas usarem. Eu entro na C&A. Ele não quis falar se ele estava bebendo água ou H2O. Mas a C&A hoje em dia tem assim, o look que tá no BBB. Pô, de vez em quando você tá lá escolhendo, esse look tá no BBB. Enfim, uma forma de manter. Eles chegam no nível de tipo... precise, mas... Aquela coisa da... consegue puxar. O Rexona tem agora, tipo, Rexona BBB, Rexona Líder, Rexona Anjo, não sei o quê, justamente para vender. Rexona que é a Bove. É a Bove. A Bove, sei lá, um desodorante aí, que eu não sei qual é, porque eu não presto atenção. Eu acho que eu só presto atenção dos que eu ouvi muito. Quer dizer, se bem que eles falam da Bove o tempo todo, eu que caguei mesmo. Eu caguei, é isso. Eu caguei. Mas, cara, uma coisa super interessante, que tem tudo a ver com o que a gente falou no episódio passado, eu e o Vitor Hugo, que todo mundo abandonou a gente, é a coisa de como é que as celebridades são exploradas ao máximo, né? Porque são criadas lá dentro e aí são utilizadas até não poder mais. Então, assim, foi eliminada, até com rejeição máxima. Você vai primeiro pro programa da Ana Clara, depois você vai pra Ana Maria Braga, que é assim, Globoplay, Globo Aberta, aí vai para um outro programa na Multishow e ainda tem um podcast no final, e cada um desses programas é patrocinado por uma marca diferente, quando não mais de uma que tem momentos específicos dentro do programa. Então, assim, além de patrocinar provas, além de ter, assim, produtos que ficam lá o tempo todo e são utilizados pelos participantes, além de patrocinar momentinhos, né? Tem o cinema Coca-Cola, umas coisinhas assim. Ainda tem isso, então assim... É um puto investimento de longo prazo, né? Nossa! Antes, durante e depois que vai se arrastando mais um pouco. E aí você fica se preparando para isso. Fora usar as pessoas que saíram como embaixadoras da marca, né? A Avon já contratou ali o Lucas Penteado para ser o carinha. Diga, Bia. Fala, Bia. Mas assim, olha, também acho que vale lembrar que estamos agora em momentos de vacas gordas. Entendeu? O Big Brother tomou uma projeção desde o último que foi absurdo. O que foi a prova do Big Mac, a prova do McDonald's nessa temporada, foi literalmente uma das coisas mais incríveis em termos de revertimento. Engajamento. De venda. De reverter em venda mesmo. De as pessoas de madrugada pedindo um Big Mac, entendendo que era uma Macbox e de fato percebendo que você, com um clique, você no meio da sua casa, durante a pandemia, dependendo do seu estado, se não tivesse com restrição de horário para você pedir coisa de madrugada, você ia poder pedir um Big Mac a madrugada toda. E assim, esses números da prova do McDonald's foram absurdos. Só que assim, se a gente volta 4 anos atrás, a gente vai ver também uma relação de marcas com o Big Brother que também não é tanto assim. Entendeu? Tipo, vão estar lá, vai ser o shampoo da Pantene, vai estar lá o tempo todo, vai ser tipo a Globo tentando cortar os momentos em que as pessoas falam mal do shampoo que estão usando. Muitas vezes acontecia isso, o Vitor faz prova. A câmera corta no momento em que o participante está falando, putz, eu não shampoo não o cabelo tá uma merda. Boa sorte.
E a gente... Mas assim, entendo, sempre mas foi é uma questão rentável. do potencial, cara. Uma questão do potencial, da vitrine que você tem ali. Eu entendo que eu acredito que agora, depois do último BBB, a parada esse é um caso escalonada. extremo. É um caso extremo, mas assim, o grande lance é que assim, isso é um caso extremo para falar que assim, realities são um potencial para a marca gigantesco, não só em termos de público-alvo, mas no lance assim, você consegue. Ainda por cima. Como tem esse flerte com a realidade, a gente até aceita muito mais a marca num reality show do que aquele momento que a pessoa para no meio da novela para falar: ai, agora me deu uma sede, vou tomar uma Coca-Cola. Esse creme da Natura está incrível. Né? Exato, porque quebra a verossimilhança da parada. Agora, nos realities, a gente só aceita que tá ali. E muitas vezes, inclusive, cria uma certa experiência e uma relação com a marca, justamente dependendo de qual experiência a marca cria dentro do programa. Então, que é isso que a Bia acabou de falar. Eu acho que é pelo... O pensamento, ele vai estar não necessariamente no que foi construída, por exemplo, essa comparação entre a ficção e o reality show. Hoje em dia, a gente tem ações muito mais inteligentes dentro de ficção que talvez engajem de forma positiva muito, muito mais a marca do que, de fato, só colocar os participantes para usar Pantene. Hoje em dia não é mais Pantene, mas enfim, coloca assim qualquer marca. Cria coisas interessantes que você não tem controle, que é, por exemplo, hoje as provas do líder de resistência, ela tem um horário para terminar. Ela já tem esse macete. Isso por quê? Porque teve aquela prova de resistência patrocinada pela Fiat, em que Ana Clara e Kaysar ficaram 48 horas, e eram mais de 48 horas, né? E eram mais de 48 horas de exposição da Fiat gratuitamente, porque ela pagou por uma prova. Ela não pagou por 48 horas de exposição. E você fala o tempo todo dessa prova o resto da vida. Tipo, eles ficaram na prova da Fiat, a prova da Fiat de 49 horas, a prova da Fiat. Então, é uma coisa para a marca que você não tem dinheiro que banque isso, né? Que pague esse tipo de relação. Então, é algo muito forte, eu acho, das relações com a marca, com o que acontece no reality show. Exato. A Pepsi no X Factor, né? As pessoas veem trechos que são os trechos daqueles cantores específicos para sempre. Você vai ver assim, a audição de não sei quem, e tá lá a Pepsi no copinho do Simon, entendeu? Então, assim. Eu nunca reparei que tinha uma Pepsi. One Direction, acho que era a Pepsi também. Mas, assim, tipo, eu entendo isso que você tá falando, Bia, mas ainda tem uma questão de, tipo, as marcas ainda estão. É um processo muito de tartaruga o entender que para você mostrar sua marca numa ficção é muito mais produtivo que ela esteja dentro da história de forma orgânica. Literalmente seja uma realidade daquela personagem, exatamente. Então, o que acontece é que ainda existe, por mais que a gente já saiba disso, por mais que existem muitos estudos sobre isso, e por mais que isso seja uma coisa que progressivamente vai ficar cada vez mais assim, as marcas demoram muito para entender que você não precisa forçar o seu protagonista a parar tudo para falar daquela marca de uma forma muito artificial. Nos realities, você nem precisa disso. A grande questão é essa, eu acho, assim, um pouco também. Muito aproveitando essa parte de bastidores da Paula, e aí para as pessoas que não conhecem, mas a marca, ela quer sempre o máximo que você fala de produto. Elas enchem um saco com isso no orçamento, enfim, quando você está conversando alguma coisa, elas querem uma exposição máxima. Quando a gente está com alguma coisa que é ficcional ou é mais light, é difícil você forçar isso. No reality show é tipo, cara, tá bom, eu vou fazer aqui um mock-up gigante do seu produto, eles vão falar o seu produto na hora de apertar o botão, tem que falar Gillette, Mach 3. E aí eles vão ter que carregar um Gillette Mach 3. Eu vou fazer um negócio gigante escrito Gillette no chão, vai ter um tapete escrito o logo da marca. Você consegue dar tudo que o cara quer. O cara fica assim, nossa, exposição. A gente vai vender muito, sabe? Porque ele associa que a venda é exposição. O que não é realidade. Assim, eu entendo o que você falou, do tipo assim, a gente sabe que não é sobre isso. A gente sabe que, na verdade, tem muito mais a ver com a experiência que a pessoa tem com a marca, via personagem, muitas vezes, do que o que se converte em venda. Mas a gente tá falando daquela burrice comercial básica, né? Tipo... O cara do outro lado ele não vai pagar 30 milhões para não ter o que ele quer. Ele quer exposição. Ele quer chegar pro chefe dele e falar: mas tem exposição o tempo todo, entendeu? A marca tá lá o tempo todo. A forma com que a Carla Dias, todas as vezes que ela lia em Prova do Anjo, enfim, todas as vezes que ela lia alguma coisa da marca,
entrava no PicPay, ela sempre virava a garota propaganda. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, quem assistiu o BBB dessa vez. Assistiu ela com a Carla Dias, ela sempre virava tipo a porta-voz da marca, que era literalmente a coisa menos interessante para a própria marca ver aquilo. Ela modulava a voz, ela fazia, nossa, PicPay, que coisa incrível que está acontecendo agora. E assim, volta aquela relação do tipo, sei lá, início dos anos 2000, mano, não é bem assim que as marcas deveriam comunicar mais. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito doida, porque a gente vai e entra no Instagram da própria Carla e de várias celebridades, especialmente influencers que também são atrizes. Essa é a dinâmica dos stories delas, quando elas estão tentando te influenciar a fazer alguma coisa, a arrastar aqui, né? Tipo, real, assim... É muito difícil você ver alguém que, de fato, você fala, mano, essa pessoa usa isso na vida dela. Assim, sabe assim? Então, não dá... Eu ainda não sei por que isso não foi introjetado pelas marcas, assim, porque eu tenho certeza que isso não é uma questão, sei lá, da Carla Dias. Ela foi treinada para fazer isso e ela sabe que é isso que pedem dela. Então, né, tipo... né? E, inclusive, foi queimada pela Sarah. Ela tá só seguindo a corrente, né? Tá só seguindo a corrente. E agora a Sarah tá fazendo exatamente a mesma coisa nas redes sociais dela. Mas tudo bem, vamos seguir o bonde, que a gente tá meia hora aqui. Amiguinho. Vamos chegar na parte ética do rolê, que é por isso que Dona Mayara se interessou de aparecer nesse episódio. Eu ofereci todos para ela numa bandeja, ela quis esse. Vem, Mayara! Eu gosto do estrago, vamos lá. Literalmente, vamos começar com suicídio? Peraí, gente, aviso de gatilho, que ela fala suicídio antes de falar aviso de gatilho. Não, mas primeiro você fala do aviso e depois você joga o suicídio pra gente, entendeu? Ai, eu levei um susto aqui agora. Ai, gente, é risada de nervoso, tá, gente? E da minha gata. Mas então, a gente vai entrar num momento agora do episódio que de fato vale dar os avisos básicos de ansiedade, suicídio, depressão. Será que tem mais alguma coisa aqui que vale muito a pena falar? Eu acho que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas talvez, dependendo de para onde a conversa vá, porque a gente o rolê das aleatoriedades, talvez gatilho de abuso sexual e estupro, porque isso rola muito em reality show também. Então, eu acho que é por aí, né? Se aparecer alguma coisa que a gente não avisou, peço desculpas. Já fiz a merda de falar suicídio antes de falar aviso de gatilho, então já deu para entender que talvez aconteça. Estamos numa área vulnerável. É isso. Prometo melhorar, galera. Bem, a ética da televisão da realidade, né? Ou melhor, né? Da reality TV. E a gente não tem essa expressão aqui, né? Tipo, que eu acho muito ruim, porque é toda uma categoria, né? A gente aqui fala reality. Primeiro que a gente fala em inglês, mas assim, eu acho essa brincadeira de... Porque assim, a categoria não tem nada a ver com ética, o pessoal viajou, foi para um outro lugar. Porque assim, o tempo todo no livro, né? Eu decupando o livro para poder fazer os roteiros, ela usa essa expressão de reality TV, que é tipo TV da realidade. Eu acho isso muito bom em termos de expressão, e a gente não. Como a gente chamou de reality TV aqui, melhor, de reality show aqui, a gente não traduziu, não tem essas brincadeiras, sabe? Que dá para fazer. A gente perde um peso muito grande quando a gente não. Quando a gente só se apropria de alguma coisa. Tem que ser que nem os portugueses que traduzem mouse para ratinho. Eu acho que é importante a gente perder isso, porque eu acho que o brasileiro tem a noção de que não é de fato a realidade na televisão. Entendeu? Eu acho que a gente não traduzir o reality TV também mas todo mundo deixa afastar. E a gente também não tem tanto assim. É uma mistura. Dá para ver pelo próprio deslumbramento de muita gente que está lá dentro da casa do Big Brother, que a gente não tem tanta noção assim. Se chama a gente televisão da realidade, vai saber o que mais que isso vai trazer. Pensa em termos de... Na boa, pensa com a cabeça mais generalista que você puder. Se de fato se chama TV da realidade, né, isso embarca uma série de outros pesos que não tem. O reality TV deixa uma coisa bem surreal. Né? Deixa uma coisa genérica, uma coisa que veio de algum lugar e a gente assiste aí. Se isso é para ser a realidade, se o nego já acha que é a realidade sendo reality TV, se chamar realidade, fudeu.
É. Eu não acho acho que também, é meio por aí. eu não acho que vai para esse caminho, gente, sinceramente, porque assim, as pessoas já acham que acham por causa do gênero, pela forma do gênero. Se chamasse da realidade, ia ser irônico para quem já é irônico, ia ser real para quem já é real. Assim, quem entende isso como real já entende, entendeu? Quem é a galera que acha que vilão de novela é vilão da vida real, entendeu? Acho que abre espaço, dá oportunidade. Eu acho também, mas eu posso estar sendo naive. Eu aceito essa possibilidade. Ou eu posso estar sendo naive também, de achar que as coisas são tão claras assim. Mas tudo bem. Gente, no final a gente tem que lembrar que ator e atriz que faz vilão em novela ainda apanha na rua até hoje. É isso que eu tô falando. As pessoas que são assim, que pensam assim, já pensam assim, entendeu? Não acho que é trocar o nome da palavra. Mas tudo bem, vamos seguir o bonde. Funciona, gente. Suicídio, né? Ai. Vai dar tudo certo. Então... Deixa eu dar um disclaimer da Paula. Paula, quando ela fica nervosa, ela ri, ela fala debochada. Ela ri, exato. Tradução da amiga, isso? Disclaimer da Paulinha. Porque agora ela foi... Vamos falar de suicídio. Feliz da vida. Não vamos, gente. Não é. Tá, bem, então. Amiga. Ou melhor, vamos, mas não é. Yay! Então, ela começa, a Titia Ruth, né, que tem um livrinho, e eu vou agora citar bastante ela, porque ela faz uma entrevista com ex-participantes, que é bem legal. Eu até botei alguns trechos, não sei se a gente vai chegar a ler, mas botei alguns trechos de entrevistas, de depoimentos de ex-participantes de reality, que agora é o momento que ela entra bem nisso. Ela começa essa parte do capítulo citando 2 casos bem extremos que aconteceram no Reino Unido, de 2 ex-participantes que, assim que saíram, se suicidaram, ou coisa de muito pouco tempo depois, e aí isso virou um bafafá na mídia. Não que ética em reality show não fosse discutida antes, mas, assim, suicídio é uma coisa muito extrema, né? E mesmo que você não possa ligar automaticamente, porque a gente sabe que suicídio envolve muitas coisas, né? Não é uma coisa só nunca. Mas mesmo que você não possa ligar automaticamente, até a forma como essas pessoas estavam sendo retratadas nesses programas, a repercussão delas nesses programas, etc., levavam a imprensa, especialmente, a crítica e a opinião popular a acreditar que estava muito relacionada uma coisa com a outra. E aí tem um pequeno pânico moralzinho, assim, lá na Inglaterra sobre isso. E aí vários partidos políticos, jornalistas, a própria audiência, ex-participantes, membros da equipe desses programas começaram a pedir por uma regulamentação mais rígida do setor, e o governo britânico anunciou alguns planos para investigar a coisa, e de fato começaram a exigir uma ênfase maior em cuidado psicológico para os participantes. Então, assim, só que isso lá no Reino Unido, e vamos combinar que eu não sei se isso teve um efeito tão grande assim, porque, assim, se tem reality shows estranhos e com gente esquisita e com uma forma de tratar os participantes zoada, são os reality shows do Reino Unido, especialmente aqueles da MTV, entendeu? George Shore. Ou se tem, assim, eles gostam de... Eu acho que a gente falou no nosso episódio, né, Vitor Hugo, do Freak Show, né, de, tipo assim, pegar pessoas, seja por características delas que seriam diversidade, ou seja por, tipo assim, pegar características que seriam excêntricas, de fato, das pessoas e transformar elas em Freak Show, para exacerbar isso, para gerar entretenimento a partir do olha só essas pessoas, sabe, assim, eles fazem muito, eles são especialistas em fazer isso em Inglaterra. E aí, um depoimento que ela começa logo esse capítulo com esse depoimento de uma ex-BBB, que fala, quem quer ler, gente? Aquela, eu quero passar a palavrinha, tô falando muito. Lê, Mayara. Aquela que quase não fala. Esse primeiro, né? Ela curtiu o rolê, né? Não, porque tá chegando no meu momento. O depoimento, né, retirado fala: eu conheço algumas pessoas que apareceram em programas como este, e todos eles têm uma história horrível para contar. Eles se tornaram alcoólatras, se voltaram para as drogas, se perderam na depressão ou ansiedade, desenvolveram distúrbios alimentares ou seguiram um comportamento obsessivo de busca de atenção nas redes sociais.
Claro, essas tendências existiam antes. Os problemas não foram criados pelos criadores do programa, mas certamente pioraram. A natureza tóxica do reality show, a manipulação por produtores que são pouco mais do que marionetes e os efeitos instantâneos e gritantes da fama podem ter um efeito devastador. Eu era uma jovem ansiosa, solitária e triste, com um transtorno alimentar incapacitante e um histórico familiar de problemas mentais. Eu desmoronei na frente da nação, exibindo um comportamento cada vez mais errático. Como passei nas avaliações psicológicas para entrar no programa, continua a me confundir. Eu nunca deveria ter tido permissão para entrar. Essa coisa... Fala, amiga, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar duas coisas. Uma que eu esqueci do gatilho do transtorno alimentar, que, claro, eu devia ter falado, esqueci. Outra é que essa coisa do nunca deveria ter tido permissão para entrar existe muito, inclusive no próprio BBB, a gente vê muito essa discussão de não teriam deixado uma pessoa assim entrar bem. A gente já viu, esse especificamente demonstrou muito claramente que não há essa tensão. As pessoas passam, não é pessoas... esse o funil. Não é esse o funil, exatamente. E aí não há uma avaliação psicológica tão criteriosa assim, no momento que, beleza, a pessoa pode não saber que tem problemas com bebida, acho difícil isso, né? Mas existem formas de você, numa análise clínica, ir conversando e descobrindo essas coisas e conversar com pessoas próximas, etc., e saber se isso... Saber esse tipo de coisa, né? Narcisismo. Como é que você deixa uma pessoa narcisista entrar num programa desse? Porque você está querendo ver um tipo de reação. Você tá exatamente. Só isso, Então, vamos corrigir que deu audiência. Isso não podemos negar. Funcionou muito bem. Claro. Não vou culpar quem fez o casting, porque foi... Eu só lembro daquele quarto branco. O quarto branco é o exemplo de que a coisa da preocupação com Que quarto branco. Pra quem não lembra, o quarto branco, se eu não me engano, ele foi do BBB 9 ou BBB 10, alguma coisa assim. O primeiro. Na verdade, o primeiro aqui no Brasil, acho que ele é do Brasil, não sei se ele teve em outros lugares, posso pesquisar. Ele botou 3 pessoas num quarto branco, bem manicômio, todo branco. Branco claro, que só tava com roupa branca, etc. E tinha um botão vermelho no meio do quarto e uma contagem de 48 horas. O que significava? Significava que os 3 estavam no paredão. Um deles tinha que apertar o botão e se eliminar do programa. Entendeu? Até as 48 horas acabarem. Se ninguém fizesse isso, eles iam... Tinha alguma dinâmica que eu não vou lembrar agora, alguma coisa do líder, etc., que acontecer, que iam indicar eles pro paredão, se o líder indicasse um deles no paredão, alguma coisa assim. E aí eles iam ficar até terça-feira, de domingo até terça-feira, no quarto branco, esperando o resultado do público. E aí não demorou, tipo assim, acho que não chegou nem a 24 horas... não apagava as luzes ficavam acesas, você não tinha, era tudo fechado, você não tinha noção de dia e noite, e só tinha contagem regressiva, o botão vermelho, o resto branco, e um dos participantes, que era o Léo, e eu lembro disso porque eu torcia para ele, ele não aguenta e tal, e ele aperta o botão para se eliminar. E aqui no Brasil isso foi considerado como, acho que teve investigação do Ministério Público e tudo, mas foi considerado tortura psicológica, aí foi proibido. Absurdo, porra. Isso mesmo se faz uma tortura. A gente sabe muito bem, a gente teve uma ditadura. Esse formato, Isso deve ter dado gatilhos horríveis em várias pessoas assistindo, inclusive. Você tem uma contagem regressiva, gente. Tinha uma contagem regressiva. Que as pessoas esquecem de falar disso. Mas tinha uma contagem regressiva. Larga tudo, velho, um livro, pelo amor de Deus. Então... Deu gatilho aqui agora. Não, Isa, não é assim que lidamos com reality shows. Eles são parte importante da nossa cultura. Fala aí, comenta aí. Vocês ficaram sentados vendo essa porra? Me fala aí, por favor. Eu acho que, tipo, esse caso do quarto branco é bem extremo, mas pra mim é o que eu vejo em basicamente todo reality show. Talvez porque eu seja a pessoa mais do lado psicológico das coisas, eu acho que esse quarto branco não, para mim, eu não vejo uma diferença muito grande do que aconteceu com
a Carol Conká e o Lucas, eu não vejo uma diferença muito grande do que aconteceu na Fazenda com aquela outra menina, que eu esqueci o nome. Com a Raíssa, que tem um transtorno, tá ligado? Eu foi totalmente tratada como freak, né? Tratada como freak. Aí depois que descobriram que ela tinha um transtorno... depois. Então, depois descobriram que ela pode acontecer. Aí a gente vai entender e vamos jogar isso em voga. Tipo assim, eu acho que o reality show tem um papel muito importante na sociedade de, tipo, cara, ele tá mostrando pessoas, tá ligado? Por mais que isso esteja sendo performado de alguma maneira, porque a gente sempre performa, mesmo quando a gente não quer, a gente performa. Mas, tipo assim, ele tá mostrando interações. A gente tá mostrando interações que não são fictícias no sentido de interações de novela, de filme, essas coisas. Mas o reality show trabalha, ele, pelo menos na minha visão, ele trabalha muito mais com a mente do que com o entretenimento em si. Então, tipo assim, quando você joga uma prova para uma pessoa ficar 48 horas em pé, encostada com uma mão no carro, isso é um tipo de pressão, saca? E a gente trata isso como uma coisa natural. A própria estrutura dos realities, assim, no episódio passado, eu tô o tempo todo falando no episódio passado, porque eu quero que vocês vão lá e ouçam 1h40 de episódio. Tá divertido, gente. Mas a gente fala bastante sobre a natureza dos realities, está muito ligado à meritocracia, né? E tá ligado a uma ideia de sucesso e de auto-performance e de autossuperação. Mesmo os realities... A pessoa fica lá, ela aguenta ficar em pé... Mesmo os realities que não são sobre game, né? Tem muito reality de transformação, muito reality... Eles estão muito ligados a isso, estão muito ligados ao você é ou não é. Você é um ser humano bom, você não é um ser humano, etc, né? Então, assim, já é jogo mental de cara, mesmo que você não perceba enquanto você é... Especialmente, existem alguns realities que têm um caráter muito documental, né? A gente falou muito dos formatos no primeiro episódio, mas ainda assim... Você pode não perceber enquanto você está sendo observado por aquele reality, né? Sei lá, às vezes você, sei lá, é um pescador, é um reality sobre pescadores, e você só topou tá ali. Mas quando você sai, você percebe o quanto aquilo foi uma dinâmica, o impacto psicológico que ele... Quer dizer, pode ser que a pessoa não se toque, mas aquilo tem um impacto, né? E uma das grandes questões, né, que ela fala sobre ética é justamente isso de, não ter nem todo reality tem esse acompanhamento psicológico. O BBB é um que só aparece psicólogo de vez em quando e é quando tá precisando dar uma mexidinha no jogo. Se algum tinha. Assim, tem, mas geralmente é quando precisa dar uma mexida no jogo. Ou quando aqui do lado de fora começa uma pressão muito grande. Tá muito complicado, pra ter. E aí eles botam. Inclusive, os participantes de vez em quando falam, muito tempo sem psicóloga, né, e tal. E existe muito um questionamento de, será que essa psicóloga é psicóloga? Ou tá, na verdade, tá agindo como um psicólogo na sua ética profissional deveria agir em função do paciente, ou tá agindo em função do programa que tá pagando ela, né? Para ajudar a narrativa, exatamente. Então, existe muito essa questão. Mas eticamente isso é legal de falar do psicólogo, porque tem uma cláusula ética que é, por exemplo, quando você é um pai e você contrata um psicólogo para o seu filho, é parecido com a relação que você tem no programa, que tipo, eu, Boninho, estou contratando um psicólogo para os participantes, sabe? Então você tem algumas regras que você impõe sobre como tratar certos assuntos, como talvez você quer direcionar algumas coisas, existe um modo capitalista, vamos dizer assim, de que permite a função eticamente a ela tentar conciliar os interesses do paciente, né, com os interesses também dessa pessoa responsável, vamos dizer assim. Não é contratante, é responsável. Mas ao mesmo tempo existe esse caráter caixa preta de a gente não sabe quem são esses psicólogos, a gente não sabe nem se são psicólogos, a gente não sabe, entendeu? Gente, então... E assim, mesmo se forem psicólogos, sabe? Tipo, que tipo de acompanhamento? Pensando que tá no mundo ideal que eles vão ter... Qual é o acompanhamento que você tem quando você tá, tipo, tá todo mundo na piscina, eles tocam o sino e alguém tem que correr para poder falar alguma coisa com a psicóloga, sabe? Tipo, cara, a gente faz psicólogo, a gente faz uma vez por semana, e a gente fica uma semana inteira esperando, caraca, eu tenho que falar sobre isso.
você não sabe quando você vai ter esse acompanhamento, você tem que implorar para um acompanhamento, sabe? Que você não sabe se você vai dar continuidade, então não é acompanhamento, saca? Aí se acontece com você o que aconteceu com o Lucas, que foi um extremo, mas acontece, mesmo que nas outras situações aconteçam em proporções menores, acontecem, sempre tem uma pressão muito grande de um, de dois, em cima de um, até ele sair, até por estratégia de jogo mesmo, sabe? E, cara, você tá confinado, sabe? Tipo, todo mundo aqui, a gente já viajou junto, a gente fica uma semana, a gente chega no final da semana, a gente não aguenta olhar um pra cara do outro, sabe? E a gente se gosta muito, a gente é amigo há tempo. Aí no McDonald's. Uma porrada de gente que você não conhece. Aí a gente vai no McDonald's. O nosso psicólogo é o McDonald's. Nosso psicólogo é o McDonald's. É o McDonald's. Mas só fazendo um disclaimer muito rápido, mas não vamos entrar nesse assunto, mas só um disclaimer sobre a situação do Lucas, porque eu fui a pessoa que estava de madrugada desde 3 horas da manhã vendo a festa e foi dormir 8 horas da manhã mandando mensagem nos grupos, as pessoas, sabe? Falando, gente, deu calor. Assim, a situação do Lucas não foi causada por ninguém na festa especificamente. Foi causada por ele mesmo. Na verdade, a pressão, o que ele não aguentou foi a pressão da cabeça dele, entendeu? De como que as pessoas aqui fora estavam... Ele falava isso, assim, eu não vou mais entrar na minha quebrada, minha mãe, não sei o quê. Então, assim, a pressão que explodiu na cabeça dele não era no jogo. No jogo ele estava controlando muito bem. O problema era como e o lance fora... de não ter médio. E o lance de não ter acolhimento, o lance de ter passado uma semana sendo maltratado psicologicamente. Não, o dia da festa ele tava mandando muito bem, ele tava brincando com todo mundo, ele tava fazendo as coisas, entendeu? Desandou quando ele pegou o Gil, que aí a Lumena surtou e falou que ele tava fazendo aquilo por mídia. E aí deu uma quizumba lá. E, na verdade, nem foi por isso que ele saiu, né? Ele saiu porque ele não aguentou a pressão na cabeça dele. Fala, Bia. Eu quero aproveitar esse disclaimer até para talvez fazer uma virada do que a gente está falando dentro da mesma coisa. Que é, primeiro que estamos falando agora só sobre Big Brother, o que eu não acho que é válido, considerando que estamos falando sobre todos os reality shows e a pressão. Vamos puxar outras coisas, já vamos. Então, acho que é interessante a gente pensar o quanto esses realities de confinamento também não dão suporte para uma vida pós-reality. Muito menos do que durante o jogo, porque durante o jogo é uma realidade paralela em que, em tese, mesmo existindo provas de estresse e isso sendo pensado o tempo todo, você também tem momentos de relaxamento imensos. Os caras têm festa toda 3 vezes por semana, entendeu? Eles têm regalia, muitas vezes. É claro, muitas vezes esse suporte psicológico não é extenso o suficiente, não é válido o suficiente, mas eu acho que o grande problema hoje eles, de fato, eles não têm noção do que eles vão encarar aqui fora. Especialmente no caso do Big Brother, porque a gente já está em proporções astronômicas. Quando a gente para pensar que a Juliette tem 10% da população brasileira segue a Juliette no Instagram, a gente não tem noção do que é isso. A mulher não era ninguém, não era nada. Então, assim, Carol Conká teve 99,17% de rejeição do Brasil. Bilhões de votos isso gerou. Bilhões. Então, assim, mais de 1 bilhão de votos, é algo muito absurdo. Então, assim, não, delas que foi tipo 300 milhões. E o grande lance das queixas tem a ver com 2 partes específicas. Tem a ver com essa parte do acompanhamento psicológico durante também. A gente tá usando muito o BBB ao longo dessa temporada, porque é o exemplo mais recente, que eu acho que até quem não assiste reality tá ouvindo falar sobre. Mais ou menos então tem como pesquisar muito rapidamente e entender o que é. Mas, assim, existem 2 queixas, e que ela aponta no livro bastante, de vários participantes de vários realities diferentes, que são 2 momentos específicos. O momento que você entra, que tem uma tal da conversa da destruição, que é assim, o que pode acontecer com você? E, geralmente, eles falam assim, a imprensa pode assediar a sua família. Tipo assim, é isso. A conversa se limita do tipo, você sabe que agora você tá famoso, né? Você... Tipo assim, é uma coisa muito simplista para onde isso pode levar de fato. Para onde, dependendo das suas ações, isso pode ir, até porque eles não querem. Tem uma coisa que faz sentido até em termos do entretenimento que quer ser gerado ali. Se você, tipo assim, sai avisando para a pessoa que se ela agir de certa forma, ela pode ser vista como um ser humano desprezível e que ela pode ser assediada por isso,
ela pode ser fisicamente assediada por isso, além de muitas ameaças via internet hoje em dia, além de gente pichar a sua casa. Teve ex-participante voltando ao BBB, teve que se mudar algumas vezes por conta disso, e gente que nem ficou assim famosa no sentido de poder aproveitar da fama em termos financeiros, a pessoa só se fudeu. Então, não existe essa conversa prévia, ou melhor, ela existe, mas existe de forma superficial. E aí, gente, ela deixa isso muito claro no livro, de que não são todos os realities. Existem alguns realities específicos, mas geralmente realities muito nessa vibe que eu falei, que é do tipo assim, reality de pesca, sabe assim, uma coisa assim, do tipo, o interesse da pessoa não é tanto no barraco, necessariamente. Existem outras coisas rolando ali, então o caráter humano e a preocupação com aqueles seres humanos existe de fato. Até por uma questão ética, não é mesmo? Existe ali, de fato. E tem um outro momento que é o pós, que é assim, você está, dependendo do reality, você está sob contrato com aquela pessoa no nível D, você não pode aceitar entrevistas em lugares sem pedir permissão dessa emissora e desse programa. Você está contratualmente muito ligado a eles, mas ao mesmo tempo eles não te dão suporte algum, tipo, largaram da tua mão, te vira agora. Então, não há acompanhamento psicológico, não há acompanhamento do tipo, deu merda judicial, porque dá muita. Né? Então, quantidade de processo que a galera está enfrentando é astronômica. Então, e do tipo, você não ganhou 1,5 milhão, mas se fudeu judicialmente e se vira aí para pagar os seus advogados, entendeu? Mas isso existe. Aquilo também, cara. Hoje eu me pergunto, eu posso estar muito enganada, talvez a pessoa com histórico de BBBs consiga me ajudar, mas assim, me parece hoje que até a própria moderação do Thiago Leifert ajudou muito essa ideia de que aquilo é um jogo, mesmo que o Brasil ainda, no geral, não consiga de fato perceber quando o jogo acaba e até onde a gente tem que ir, essa ideia da própria, falando sobre cultura de cancelamento, falando sobre tudo isso, e o fato da Globo estar, de fato, falando com essas pessoas o tempo todo, em vários programas, que é claro, para colher mídia deles, para de fato fazer dinheiro com isso, mas, ao mesmo tempo, é uma panela de reumanização dessa figura que saiu como grande vilão da temporada em algum momento. Isso não significa que uma carreira vai conseguir ser refeita, isso não significa. Mas isso também é uma forma que a emissora tem de conseguir humanizar um pouco mais um participante que sai estigmatizado. Mas ao mesmo tempo, eu não sei... Concordo médio no caso específico do Big Brother, porque assim, existem programas, de férias com ex, que hoje a gente, até pela própria montagem, a gente sabe o quanto aquilo é montado. Assim, tem tem um narrador zoando os participantes, entendeu? Sim. Então, assim, talvez a gente não tenha dimensão quanto que foi vazado do tipo, cara, eu não falei isso sobre essa pessoa e usaram de um jeito que não foi usaram, tipo, não era nem sobre essa pessoa que eu tava falando, assim. Tipo, mudaram o contexto para criar uma narrativa. É mais fácil você acreditar e adotar aquela pessoa, e acolher aquela pessoa do que uma coisa que tem pay-per-view e que o Twitter hoje em dia fica repostando tudo. E assim, uma coisa viraliza rapidamente, instantaneamente. Hoje em dia, tipo assim, a emissora não tem mais controle da edição. Inclusive, muitas vezes a edição é pautada pelo Twitter. Né, dependendo do que viralizou mais ou do que estão cobrando mais que seja dito. Então, assim, chegou num momento que, especialmente, tipo, cara, você tá seguindo a pessoa 24 horas durante dias, meses, você acreditar que aquilo é só um jogo, que a pessoa não é assim, de fato, então, é muito difícil. Inclusive, zoaram a Globo horrendamente pela tentativa de limpar a Carol Conká. Ninguém, assim... ninguém caiu naquilo. Ninguém caiu. Inclusive, ela era constantemente zoada enquanto estavam rolando os programas tentando limpar a imagem dela. Sabe, assim? Mas assim, eu falando de público, já achou que a gente ia falar numa outra etapa, mas falando rapidamente nessa questão de ética, a gente tem basicamente 3 públicos assim, desse tipo de consumo. E que a gente vai ligar redes sociais, tá? A gente chama de outros nomes, eles estão ligados às redes sociais. Então a gente tem um grupo de fofoqueiro, que é o Instagram, a galera do Instagram. Esse público, que é onde eu tô, por exemplo, a gente é mais fácil de perdoar e esquecer, porque é muita coisa acontecendo o tempo todo.
entendeu? Então, daqui a 2 meses, eu tô querendo saber da família Pôncio. Eu não tô querendo saber da Carol Conká, entendeu? Tipo, mês que vem tem No Limite. Eu tô focado no No Limite. Depois tem Power Couple. Depois tem a Fazenda, entendeu? Depois tem a galera que tá aglomerando no final do ano, quero cancelar. Então, é muito rápido. Então, assim, esse público é o público que perdoou o Lipe, por exemplo, que cancelou o Lipe no De Férias com o Ex e perdoou ele na Fazenda, porque é muito rápido, é muito cíclico. Aí você tem a galera do Twitter. A galera do Twitter, ela é um pouco mais, você não tem muitas camadas. Se você é ruim para sempre. Se você é bom, você é endeusado. É o pessoal entendeu? do cancelamento. Então assim, é uma vibe do tipo, a Juliette é intocável e a Carol Conká é um monstro. E você tem a galera do Facebook, que é o que a gente chama antigo sofá, que é a galera mais velha, porque tá no Facebook, a galera mais velha. Que é uma galera que, na verdade, ela se pauta nas votações pelos valores. E esses valores mudam de acordo com as situações que acontecem. Então, tem hora que todo mundo fora Rodolfo no Facebook, e de repente, quando a situação você vê que fica com pena dele, essa galera é a galera que também fala, mas também não dá para exagerar. Então, é muito complicado tentar ver uma parte ética em todos. Eu acho que a gente tem que entender... O Instagram não entende como um jogo Big Brother, ele não vê essa mediação do Thiago Leifert, ele simplesmente esquece o que aconteceu. O Twitter aceita mais como um jogo, mas ele também é mais crítico quanto a isso, e o Facebook só tá vendo TV. Entendeu? Então eu acho que é meio médio, na verdade. Eu acho que a gente ainda tem essa questão do tipo, acrescentando uma parcela desse público, você só jogou isso para a rede social. Em tese, quando a gente entende a narrativa do Big Brother como uma narrativa que começa na televisão e se expande para a rede social paralelamente, não estou dizendo que simultaneamente, eu não estou dizendo que ela porque você só vota na internet hoje em dia, não tem nem votação celular. Não, tudo bem, não tem mais pelo telefone, mas assim, existem pessoas que vão se pautar só pela edição do programa da TV, e que de fato vão consumir uma coisa ou outra na internet. Então, assim, por exemplo, uma entrevista que eu ouvi com o Nego Di na rádio, por exemplo, longe de mim querer limpar a barra do Nego Di, mas ele falando, quando você via Juliette e Gil, era a musiquinha meio circo, entendeu? E aí aparecia Carol Conká, Nego Di, ficava aquele Projota. Então, assim, você tem uma edição... Sim, mas isso tá nos 3 públicos. Tipo, eu sou do Instagram, claro, mas eu vejo pay-per-view, mas nem todo mundo que é da vibe do Instagram vê pay-per-view, de fato, entendeu? Às vezes a pessoa só vê o corte que apareceu no Instagram ou no Twitter, mas ela não viu aquilo e tomou a percepção dela, sabe? Perfeito, mas eu acho que também você está eliminando as pessoas que, de fato, acompanham majoritariamente o Big Brother pela televisão aberta. E que, mas é porque elas estão nos 3... É isso que você não tá pegando. Não necessariamente, Vitor Hugo, não necessariamente. Você tem só então ela não vota da TV. Ela não vota. Calma. Mas tem muita gente que vota. Tem muita gente que vota, principalmente mais velha. E você já... Então ela tá no Facebook, gente. Não, amiga. Não necessariamente. Amigo, você já se elimina quando você fala que você tá nos 3. Assim, o seu juízo de valor... Eu não tô nos 3, tá eu muito... tô no Instagram. Eu falei, eu tô no Instagram. E no pay-per-view. Não, mas eu tô no Instagram, eu sou o público do Instagram, entendeu? Eu vejo o pay-per-view porque eu vejo pay-per-view, mas o nível de tipo de interação de pessoa que eu sou com aquele material é igual a galera do Instagram. No mês que vem eu tô interessado em outra coisa. Por isso que eu perdoo a Carol Conká com facilidade, entendeu? Por isso que eu consigo perdoar o Arthur, entre nós 5 aqui, com muita mais facilidade. Porque pra mim esse negócio da Carla tá muito lá atrás, entendeu? Tipo, eu já esqueci, pra mim, tipo, não importa pra mim, entendeu? Isso é um nicho, entendeu? O que eu quis dizer é que, tipo, essa galera que vocês falam que estão pautadas na TV aberta e etc., elas, majoritariamente, elas são a galera do Facebook, que era o que a gente sempre chamou, há 10 anos atrás, de sofá, entendeu? Só que hoje em dia, essa galera, se você olhar o Facebook... Não, gente, vão nas páginas, vocês têm que ir nas páginas. Se vocês forem nas páginas do Facebook, vocês vão ver senhoras de 50, 60 anos, homens de 60 anos comentando o Big Brother. Essa galera era a galera que só vê TV, eles não estão vendo pay-per-view. Mas eles estão ali, eles existem, entendeu? A galera que só liga a TV, só vê a TV e não tem nenhuma interação nas redes sociais, hoje, 2021, ela também não vota, entendeu? Ela não vai perder tempo entrando no site para votar. Então, ela pode ser um espectador, mas ela não está interagindo com a obra. É isso que eu quis dizer, entendeu? Ela só está vendo e tem uma opinião, mas ela não cancelou a Carol Conká, ela não votou para eliminar a Carol Conká, sabe?
A gente entrou lá para eliminar a Carol Conká. Eu não. Tipo isso. Eu não voto em ninguém. Tipo, eu não tenho saco nem disposição para isso. Até por causa disso, assim, tipo, eu entendo que aqueles seres humanos estão ali como pessoas, assim. A própria ideia de votar neles para entrar, para sair, para mim já é incômoda. Mas, assim, por mais que, assim, eu seja muito severa nos meus julgamentos daquele momento, mas, assim, eu sei que são julgamentos do momento e da atitude que aquela pessoa está tomando naquele momento e que eu acho abominável naquele momento. E, sim, eu acho que nesse ponto o Nego Di tá certo, de, tipo, de fato, o tipo de montagem que rolou foi esse, mas, assim, esse tipo de montagem também só começou a rolar depois que começou muita pressão no Twitter, porque até então eles eram os heróis da casa. Ele era Black Panther. Ele era o cara que fez o grupo inteiro, o primeiro grupo só de negros no VIP. Então, assim, tipo assim, inclusive, eu me senti muito ofendida. E olha, assim, eu não tenho por que me sentir ofendida, mas eu me senti muito ofendida quando associaram Wakanda a Nego Di, que é um cara misógino, homofóbico, que fala um monte de merda há anos em Porto Alegre, lá no nichinho dele, e que estava se apropriando de umas pautas que não eram dele para fazer bonito no Big Brother, entendeu? Era o tipo de cara que eu falava assim... Exclusivamente teu. Ambeó exclusivamente dele. Nossa Lumena. Citando nossa Lumena, que inclusive, gente, rolou inclusive um acolhimento do Nego Di dentro da casa que eu fiquei muito... Foi um momento que eu falei assim, gente, a galera que defende certas pautas não deveria estar conversando, não deveria estar amiguinha, assim, desse cara. Porque... Era o cara que falava de botar a flauta pra fora e tocar a flauta se dormisse do lado que era a filha dele, que era a VTube. Esse tipo de coisa, a pessoa que só vê a TV nem sabe que isso aconteceu, nem sabe entendeu? que isso aconteceu. Então, tipo, ele foi cancelado porque ele foi cancelado mesmo, gente. Ele foi cancelado nas 3 instâncias. Não tem nenhum tipo de público que defendeu ele, né? sabe? Mas o que não faz ele deixar de estar errado, deixar de estar certo quando ele fala razão. Que há uma manipulação. Exatamente, ele está com razão quando ele fala que há uma manipulação de edição. E que com certeza há um racismo gigantesco na forma que cancelaram certas pessoas e que passam pano para outras. O quanto o Rodolfo recebeu um pano passado ali em comparação com certas pessoas que fizeram muito menos do que ele. Parece interessante, ainda nessa lógica de públicos de redes sociais, o João ele foi eliminado no Instagram, ele foi eliminado no Facebook e no Twitter ele não era pessoa para ser eliminada, entendeu? Então você tem eu dei o exemplo da rede social, mais dizendo tipo de público, sabe? Então a pessoa enxerga o jogo. Depois quando você for explicar o Facebook e as pessoas mais velhas aí que eu entendi, você não estava usando isso como nicho de rede social, você estava usando isso como categoria de votante, né? Exatamente. Finalmente, finalmente, porque eu tô pulando muita coisa, porque a gente já falou muito sobre essa área específica, mas vamos entrar em ética. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão que queira falar muito sobre ética com participantes, especificamente. Mai, tem alguma coisa pra pôr pra fora? Tem muita coisa pra... Não, eu acho que talvez seja mais discutir mais do mesmo, porque é isso, eu acho que assim, como a gente está tratando de uma coisa que é extremamente psicológica, sabe? Tipo, desde o início, eu vou mandar meu vídeo para poder, e eu tenho que, sabe? Tipo, você tá tratando do psicológico, sabe? Você tá falando de pessoas, você não tá falando de personagens que você vai deixar esse personagem em algum momento, sabe? Mesmo que você esteja performando. Você está falando da história de uma pessoa, você está falando de como ela vai ser vista e como você vai tratar essa pessoa depois, sabe? Aí quando você vê que uma pessoa foi cancelada no Instagram, foi cancelada no Facebook, no Twitter ela tá super acolhida, sabe? Tipo, como é que fica essa pessoa quando chega do lado de fora, o Thiago Leifert fala, não, porque você foi cancelado. E a pessoa acha que ela estava tudo super tranquilo com ela, sabe? Porque eles estão, de certa maneira, por mais que tenha manipulação e tudo mais, passem coisas, não só no Big Brother, né? Até, inclusive, na Fazenda deu um caô nessa temporada que passou um carro lá falando alguma coisa pra Mirella. E não sei o quê. Falou, se afaste do Biel e confie
Confie na Stephanie. Passou um carro de fora Gente, é muito que eles maravilhoso. ouviram. Eu amo Eles ouviram. E Eles alguns ouviram. fingiram que não ouviram, não, mas ouviram, assim. Mas, tipo, Uau. eu acho que não é só uma questão de acompanhamento do programa, sabe? Tipo, mano, eu vou usar uma palavra que eu não gosto porque eu acho que é meio depreciativa pra situação, mas eu não consigo pensar em outra melhor. Mas, tipo, por que você se sujeita a isso se você tem noção de que você... O acompanhamento pra isso é muito difícil, sabe? Conta E aí, aí que Vitor eu Hugo Faria. quero pegar eu quero pegar A conversa do o trilho. Posso pegar o trilho? Go for it. Nessa pergunta, por isso que eu acho que o meu problema hoje em dia é muito mais com o pós-jogo do que com o pré e o durante o jogo. Porque essas pessoas, elas de fato, elas estão muito conscientes do que... Podem não estar conscientes do que elas vão encarar com os próprios demônios, com as próprias questões. Mas elas sabem qual programa elas querem entrar. Elas, de fato, tem muita gente que tem muitos sonhos de estar ali dentro. Existe a questão que o sonho é muito maior do que o medo de encarar outra coisa. Então, isso não me faz querer passar pano para as mais atitudes dentro de emissoras que não dão suporte suficiente, mas isso me faz também questionar se do tipo, cara, hoje eu não boto tanta pressão nesse rolê do tipo, falta acompanhamento psicológico. As pessoas sabem até onde tem acompanhamento psicológico, as pessoas sabem dos riscos de se entrar no Big Brother, minimamente. Pode ser que a situação passe do limite, a Carol Conká, a Lucas, minimamente. Sim. Você sabe qual é o risco de entrar num reality show em cadeia nacional, visto por milhões de pessoas no país e no mundo. Assim, o que aconteceu com a menina no BBB Itália, entendeu? Da repercussão que ela teve, e aqui no Brasil a gente está ciente de que ela, uma mulher bissexual, virou uma das participantes mais conhecidas no mundo, até porque a gente chegou a conhecer também, e brasileiro faz estardalhaço, entendeu? Então assim, eu acho que a ponto deles na final eles bloquearem os votos brasileiros, né? Porque a gente estava votando daqui para ela ganhar lá, para ela ganhar na Itália. Então assim, eu acho que existe uma ciência, são pessoas... Eu sei que é muito delicado falar isso, mas todo mundo ali é maior de idade, vacinado muitas vezes, inclusive vacinem-se quando possível. E é isso. Eu acho que tem todo um processo seletivo no SUS, viva o SUS, tem todo um processo seletivo que muitas vezes erra, muitas vezes é tendencioso, e a gente sabe o programa que a gente quer ver também enquanto espectador. Não vamos passar pano para nós mesmos enquanto espectadores. A gente adora um barraco, a gente adora estar aqui discutindo reality show barraqueiro. Então eu não coloco sempre os participantes o tempo todo na categoria de coitadinho, porque eles sabem também. Mas eu acho que não é nem o lance do coitadinho, amiga, mas eu acho assim, eu acho que existe uma coisa que não sabem não, entendeu? Quem já é famoso e vai para lá, vai por conta e risco, eu acho sim, porque eles já têm noção do poder que tem você tá com um teto de vidro tão grande. Agora, quem não é e quem está almejando a fama e sonhando com a fama, é muito fácil você filtrar essas coisas junto com o seu sonho, e especialmente se você não tem, durante a seleção, se tudo é voltado na própria seleção para te agradar. A gente ouve pela conversa dos participantes o que eles acham que é porque eles entraram. A gente ouve o que eles acham que significa estar ali. A gente ouve... Sinceramente, eu não acho que todo mundo que entra com dimensão, não. Entra com uma dimensão muito curtinha, inclusive. Depois do último BBB, o tipo de achismos que pessoas que assistem BBB a vida inteira acham que significa... Assim, tem umas conversas que eu falo, gente, coitada dessa pessoa. Eu diria até dentro da Paula só, e um pouco nisso, assim, na minha opinião, em pessoa que vocês sabem que vê Big Brother há muitos anos, não entram todos os participantes para ganhar. Tem pessoas que são botadas ali para fazer suporte a quem eles querem.
Um exemplo desse que eu vou dizer, na minha percepção, e que talvez seja a coisa mais fascinante, e vocês sabem que eu não torço por ela, nesse Big Brother, é a Juliette. A Juliette, ela não entrou como protagonista. Ela entrou para fazer suporte a alguém, entendeu? Ela era um personagem meio que para fazer suporte mesmo. Você percebe isso pelo modo como eles demoraram a transformar as situações com a Juliette. A atenção para ela na própria edição. Então, assim, você percebe que ela serviria talvez para ser palco realmente de um Fiuk, porque eles deviam ter associado que tinha alguma coisa ali, ou que ela seria amiga de alguém, como a Sarah seria pro Gil, a mesma coisa, entendeu? A quantidade de loiras que entraram, entendeu? Era quase do tipo, elas eram iguais umas às outras, sabe? Tipo, a Thaís não ganha Big Brother, sabe? Quando você tem uma figura muito forte. Então, eu acho muito que eu concordo que todos eles sabem onde eles estão se metendo, mas eu acho que eles não sabem o nível de jogadas que vai ser feitas. Porque, assim, você não entra... O Vitor Hugo, do ano passado, ele não entrou no Big Brother para ser um personagem que ia pra final, sabe? Ele entrou para criar situações para alguém ir pra final. E muito menos achando que ele ia ser piada. E claramente, desculpa, mas claramente os produtores sabiam que ele ia ser. Porque pra gente é quase muito cínico pensar nisso, porque a gente entende narrativa, a gente entende de audiovisual, a gente entende de indústria, pra gente tá muito óbvio. Pra eles, desculpa, mas não tá, não. E não só em termos disso, mas em termos de, a gente estava falando nisso no pré-podcast, de autoconsciência das pessoas que entram ali. Porque muitas vezes a pessoa, é muito fácil você do sofá, ou do Twitter, ou etc., você julgar o outro e falar assim, eu naquele lugar. E aí você não faria isso. Não ter noção, especialmente quem nunca passou por psicólogo, etc., ou não tem uma cultura pessoal e de família, de pensar, de se autoanalisar. Então, assim, é muito fácil ser em relação a isso. As pessoas acham que o Big Brother é o jogo, já é resistência, é combinar voto, etc. O jogo, ele está resumido na música, gente. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé. É sobre isso, cara. É isso. Pô, não tem mais o que você pensar do jogo. É sobre se conhecer e saber quais caminhos você pode tomar nas situações que você não tem controle, baseado nos seus impulsos, sabe? É saber quem você é. É tipo isso. Então, é meio que jogar com a vaidade das pessoas, né? Pra quem quiser saber um pouco mais disso. E quem vai ganhar nosso reality show vai ser a nossa Dream Girl. Não pode dar spoiler aqui. Gente, então, estamos falando agora do projeto paralelo. Vamos voltar para o. Eu vou voltar só que essa questão. Eu acho que essa questão da vaidade, que é o que todo mundo quer, quando todo mundo tem um pouco de vaidade a se expor no Big Brother, isso é claro. É o que faz eu não ter tanto perdão nessa parte ética, sabe? Tipo, eu acho que é o risco, a pessoa aceita correr o risco, sabe? E eu acho que quem não se conhece não deveria tentar correr o risco. Eu acho que mas aí é que tá. Eu acho que a questão saca? Eu acho que a questão do se conhecer eu acho que a questão do se conhecer não é parâmetro. Eu me conheço bem, a gente não se conhece. Porque a gente nunca viveu essa situação, a gente nunca ficou 3 meses com pessoas que a gente não conhece. Claro, essa pessoa que a gente vai ter lá, mesmo que a gente seja extremamente verdadeiro, extremamente fiel àquilo que a gente acredita que a gente é, a gente não vai ser em lugar nenhum. Mas não é sobre ser verdadeiro, é sobre você saber o quão filha da puta você é também, sabe? Mas não é sobre isso. Eu acho que em você relação... sabe que você é manipulador igual a Vi se você já sabe que você tem isso mas em olha você, só, não, mas você consegue controlar isso. Vitor, eu acho que vai além disso. Não sabe o que é, então. Eu acho que vai além disso. Eu acho que tem... Para você, de fato, entrar adulto, sem ingenuidade alguma, num tipo de coisa dessa... Desculpa, você tem que ser uma pessoa muito cínica sobre a humanidade, sobre você mesmo. No sentido, assim, de saber que todo mundo é hipócrita, saber que todo mundo é conveniente, saber que todo mundo mente, que todo mundo faz fofoca, que todo mundo... Inclusive você e todo mundo tá ali. Se você for cínico nesse lugar, você tá, de fato, entrando com os 2 pés, sabendo muito bem, etc. Se não, amigo, é tipo torcer pra dar certo. Entendeu? Mas não sei, a minha visão a minha visão é talvez cínica, como você falou, exatamente essa, todo mundo é isso. Tipo,
Todo mundo é isso. Cara, só que você tem um momento onde eu posso ser falso e tem um momento onde eu não posso ser falso. Mas quando tem eu falo momento... todo mundo é sobre isso. É sobre. Tipo, a vida não é. A vida é complexa nesse nível. Todo mundo em algum momento tem que mentir. Todo mundo em algum momento vai ser falso. Todo mundo em algum momento vai ser hipócrita. É nesse sentido. É nesse lugar. É você saber fazer. Mas o negócio é você saber fazer a escolha. Porque se você sabe que você age por conveniência em alguns momentos da sua vida. Você sabe que você tem que pensar muito, porque você não vai poder fazer isso sempre. Você vai ter que esperar uma situação onde aquilo seja visto de uma maneira que seja aceita, como é o caso da Juliette, entendeu? Mas eu acho que existe um nível além disso, que é o lance assim, você tá... É porque a gente tá usando muito Big Brother de modelo, mas porque existem reality shows em que, assim, a pessoa vive, aí depois a produção fala assim, repete isso que você acabou de fazer, o que é outra questão ética também. Aí é outro rolê. Mas assim, ou então o de férias com ex que, mano, você tem que entrar naquilo sabendo que é o que é. O porquê que você tá entrando ali. Exatamente. É exagero, exato. Você tem que saber qual é o tipo de programa que você tá entrando. Agora, num jogo de game de 3 meses, de convivência, em que você sabe que tem câmeras filmando, mas não tem como em 3 meses você o tempo todo tá consciente, lembrar o tempo todo que tem câmeras filmando. Chega um momento que você só vive, não digo o tempo todo, mas você vai esquecer. Você não vai ter como se policiar o tempo todo, você não vai ter como pensar o tempo todo de, tipo, calcular o tempo todo, ser maniqueísta o tempo todo. Não é calcular, isso é o que a gente faz na vida. Você às vezes quer mandar o seu chefe tomar no cu, mas você não manda, entendeu? Mas às vezes você não manda o seu chefe, mas você desconta no teu amigo. Isso não você tem para onde dar o escape. Não vai ser diferente, não vai ser diferente, porque se eu xingar um amigo ou se eu xingar o outro, eu vou ser vista da mesma maneira, porque eles são meus amigos. Seria diferente não é visto da mesma maneira. Você não é visto da mesma maneira no Big Brother. O Big Brother, a questão do Big Brother, mas é a minha opinião, é que você não é julgado pela atitude que você toma. Tanto que existe hipocrisia. As pessoas são canceladas e descanceladas pela mesma atitude. É a circunstância em que você toma a atitude. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é isso, tipo, a diferença entre você conseguir agir dentro de um reality show que você tá preso ali dentro, sabe? Por mais que seja manipulado, você tá preso ali dentro com aquelas pessoas, sabe? Você, em algum momento, você vai tomar atitudes, aliás, em vários momentos, você vai tomar atitudes que não seriam aquelas que você gostaria de tomar. Exato. Se fosse numa situação fora, Mas se a questão é que você faz fora, você tem muito mais controle disso. Não, mas mesmo isso, Vitor. É tipo o Gil, ele esbraveja, ele faz a coisa toda e depois ele é rato de Big Brother. Ele se isola, ele chora, ele pede perdão. Gente, eu faria exatamente isso. Vocês sabem que eu me descontrolo. Se eu me descontrolasse, vocês iam, aposto, é anotado aqui, gente, tá registrado, que vocês iam ver Vitor Hugo chorando, isolado, sozinho. Gente, isso é fácil de reality show. Você tem que fazer isso. Isso é pedir perdão, entendeu? Porque nem tudo você vai controlar, mas existem coisas que você tem que fazer. Mas o que a Juliette faz de falar com a câmera, às vezes, o que ela fez da situação do cuscuz, ela estava nitidamente puta com os cuscuz, mas ela transformou aquilo numa situação que gera o quê? Gera uma piedade na situação dela, porque ela tava no monstro, porque ela tava fodida, porque ninguém pensou nela, sabe? Coisas nesse sentido. Mas, isso que eu quero eu acho que a grande questão, tem várias coisas que implicam nisso aí, você não tem como ter certeza que você vai conseguir ser essa pessoa, porque assim, a mesma coisa que o Gil e a Juliette fazem, a Carol Conká fazia, só que deu errado, porque claramente ela estava chutando quem já estava embaixo, assim. Mas assim, muitas vezes a própria Juliette e o Gil ficam em linhas tênues de fazer isso, só que eles têm um carisma em risada, em etc. Não sei o quê. Eles têm um senso de humor que não é ácido. O senso de humor deles é um deboche leve. E que isso funciona para o Brasil, entendeu? Junto com outras diversas coisas, né, etc, racismo, etc. Eu digo etc porque ali, assim, tem claras questões com algumas pautas que eu acho que a Carol Conká defende, com digo assim, vamos cancelar a lacradora. Eu acho que tem muita coisa ali junto com o que de fato a Carol Conká fez, que vai muito além do que ela de fato fez.
Mas, assim... Mas, assim, eu vou ser sincero, tá? Eu, na minha visão de Big Brother, até outros vencedores, como posso pegar a Paula, a Emily, a própria Monique, que venceu em 2016, o César, enfim, a Clara, não eram pessoas... Clara não, desculpa. A outra sem ser a Clara, que elas eram um casal lésbico. Eu não acredito que carisma é o que vence o Big Brother. Carisma te dá tempo de tela. Não, amigo, mas eu tô falando nesse tipo de... Vencer o Big Brother é muito mais sobre você... É muito mais sobre as circunstâncias que tá. Você não tem regra, você não tem controle. A única coisa que você pode fazer no Big Brother é chegar na final. Porque você não consegue garantir uma vitória. Você só consegue tentar garantir uma mistura. Tem uma mistura. Foi o que fez até uma ganhar. Ela não, tem uma não mistura... era pra isso. A Paula ganhou, gente. A Paula ganhou. Ela não era carismática. Ela ganhou. Então, assim, é uma questão da circunstância. Os inimigos dela, vamos dizer assim, a galera coisada, era horrível. Assim, tipo, eram pessoas chatas, sabe? Isso era muito. Eram 8 pessoas ali contra ela. Chato, né? Que eram cansativas de ver, sabe? E isso acaba dando força para uma pessoa como ela, entendeu? Que fez o quê? Olha, e cara, isso é a sacada mais fácil do Big Brother. Ela se isolou com a melhor amiga dela do jogo. E sabe, tipo, isso é o fácil. É você fazer uma dupla, você se isola, Carol, Camila e João, sabe? É você mas não deu certo pra eles, por exemplo. Porque, mas ele tentou. Mas não tô dizendo que é obrigatório dar certo, mas você tenta. Sim, o que eu tô dizendo é... Vamos voltar pro tema da parada. É que, assim, em termos de você dizer que as pessoas que estão entrando são adultos e sabem muito bem o que estão fazendo, vírgula. Eu acho muito... Eu acho, assim, inclusive você que quer entrar. Desculpa aí. Porque eu acho que somos públicos diferentes. Eu sou Instagram, você é Twitter. É diferente. Eu não sou Twitter, eu nem tenho Twitter. Eu consumo no Instagram. Mas é um tipo de público. Tipo, eu vou me auto-perdoar, entendeu? Tipo, eu não tenho problema de falar tipo, eu vou ser cancelado. Eu sei que eu vou, tipo, é isso que eu quero dizer, tipo, depende não, é diferente, do que você seja cancelado, amigo. Eu acho que tudo isso, vírgula, depende. Se for uma coisa que de fato te machuca, e te cancelarem, você vai sofrer pra cacete. Desculpa. Eu não acho. É isso, entendeu? Eu não concordo. Tipo, eu não vejo dessa forma. Vamos cancelar. Vamos cancelar esse papo. Eu quero só fazer um adendo que em algum momento, quando esse Chaco Breja estiver muito grande, a gente vai arranjar alguém dessa produção, desse psicólogo de Big Brother, entendeu? Qualquer pessoa para vir aqui para falar o quanto que essas pessoas estão cientes de quando elas entram. Porque eu também não quero também dizer que todo mundo estava ciente sem estar ciente e vice-versa. Então, sim, o que a gente está falando tem muito a ver, o que eu pelo menos estou falando tem muito a ver com os depoimentos que essa autora recolheu de pessoas que participaram do Big Brother no mundo todo e do que eu vejo os participantes falando na casa sobre o que eles acham que aquela coisa é enquanto eles estão conversando super naturalmente sobre a seletiva. Entendeu? Então, é um achismo? É um achismo, mas é um achismo... Não, o nosso também é. Eu acho que a gente vive de achismo, gente. Não tem como a gente vive de achismos. Esse podcast é achismos. Inclusive, esse episódio, inclusive, foi tipo não sei se as pessoas vão conseguir entender. Foi um grande, eu acho, bate-boca. Um brainstorm. Foi o próprio reality show. Mas. Não, mas no sentido, eu acho que é sempre no sentido produtivo, esses nossos bate-bocas, porque nunca é no sentido de fato brigar com outros, são argumentações e tentar encontrar algum tipo de resposta achismística sobre as coisas. Minimamente para chegar ao ponto de que a gente concorda em discordar. Exatamente. Olha só que bom. Bem, mas para resumir, existem... É uma área muito cinza sobre qual é o nível de ética de um reality show e como não existe regulamentação sobre isso, e eu acho que o grande ponto talvez fosse necessário exigir uma regulamentação em relação a isso, pelo menos em termos disso, de acompanhamento psicológico durante, acompanhamento psicológico depois, você tem um contrato em que as pessoas têm clara noção e tem clara representatividade jurídica enquanto estão assinando aquele contrato, porque as pessoas descobrem, sei lá, uma semana antes que estão no BBB, quando muitas vezes, quando elas são pipoca, né? Mas nesse contrato, porque é uma coisa meio do nada, né? É uma coisa que, por mais que você tenha se preparado a sua vida inteira, tipo, sinceramente, aparecer um contrato para você poucos dias antes de entrar na casa, você não entende bulhufa daquilo, não necessariamente você vai ter um aconselhamento jurídico antes de assinar aquilo. E você não entra se você não assinar, né? Então você só rubrica e assina e fala. Exatamente.
E a gente está falando de sonho de pessoas, né? Bem, tá, passamos essa fase de ética com participantes, vírgula. Quando a gente entra em ética de trabalho, existe uma questão muito específica que é, muitas vezes, no caso do BBB não, eles têm pagamento por semana que ficam lá e se não me engano, por ação. A Fazenda eu sei que tem pagamento por ação, porque eu já ouvi depoimento. Eu acho que o de Férias com Ex também tem pagamento, mas tem muito reality que nem pagamento tem, que, tipo assim, literalmente as pessoas são... existe uma visão de quem está produzindo aquilo de que tipo, as pessoas estão sendo remuneradas pela exposição. E se as pessoas não contestam isso, de fato e é isso aí. Mas, além disso, muitas vezes as próprias pessoas envolvidas não são muito bem remuneradas. E às vezes não são nem creditadas como deveriam ser, né? Uma coisa que ela coloca é que o boom dos reality shows ali nos anos 90 tem muito a ver com uma greve de roteiristas em Hollywood, porque era muito caro para as TVs conseguirem produzir a quantidade de conteúdo que elas precisavam botar na grade. E aí, quando os reality shows apareceram, tinha inclusive, a gente falou no primeiro episódio sobre os realities que eram meio sobre desastres, etc. Tinha um reality que funcionou muito nessa época, que era o tal do Cops, que eles basicamente seguiam policiais agindo, então não pagavam essas pessoas. Polícia 24 horas. Polícia 24 horas, exatamente. Aquela câmera levezinha que você só vai seguindo a pessoa, não tem roteirista, tem um produtor que depois vai lá editar no final aquilo ali e ver o que fica legal. E isso virou um modelo de produção. Bem em conta, né? Bem em conta, assim, a maioria dos reality shows não tem roteirista. E quando tem, eles não são creditados como tais, não são pagos como tais. Até hoje. A outra grande greve que teve, né, dos roteiristas recente em Hollywood, também isso entrou em pauta e deram de ombros, e é isso aí, e segue-se assim. Seguiram cagando. Uma pergunta, não sei se no livro de Titia Ruth tem essa resposta, mas, por exemplo, qual seria o papel de um roteirista num reality show, por exemplo, sei lá, o MasterChef? Seria, de fato, fazer o roteiro para edição montar? Sim. Isso? Sim. E até na seleção de participantes, você tem uma ideia de personagem, o que é muito dado aos produtores, porque basicamente os produtores assumem tudo isso. Um showrunner. São tipo showrunners, né? Mas nem são, amiga, porque o showrunner, na verdade, não assume tudo isso. Um showrunner numa série de TV é quase como uma gestão daquilo tudo. Tem uma galera que escreve, de fato. Sem meter a mão na massa, sem meter a mão. Exatamente. Mete muita mão na massa em várias coisas, mas, assim, de fato é um papel aqui, assim, sabe? Que você é pago de acordo com aquilo, né? Então, existe essa questão. E o que rola muito é que, como você não tem roteiristas também, volta aquela questão ética e noção de realidade, se não tem gente, não tem roteiro, né? Reality não tem roteiro. Entendi. Né? Não tem roteirista. É uma outra, não tem... então. Não tem roteirista. Mas não então. tem roteirista acreditado, mas enfim. Mas acho que o incrível do reality show é a montagem, cara. E aí eu não sei se eles estão de fato sempre acompanhados por roteiristas ou não tenho essa ciência, inclusive. Na maioria não. Eu imaginei que fosse, inclusive, o papel do... É como se fosse o editor-chefe do jornal, entendeu? O editor-chefe do jornal é o produtor. Exato. Que vai, de fato, guiar o que ele quer da narrativa. Eu acho que a grande questão que ela aponta é que, como não tem regulamentação em volta disso, o nível de trampo, o quanto a pessoa é remunerada, o quanto a pessoa é reconhecida em relação àquilo, e no final também essa questão de, tipo, se você não está dizendo que a coisa é roteirizada... É porque ela é real. É real. Eu lembro sempre daquele filme dos Jogos Vorazes, sabe? Eu adoro, enfim, o papel do Seneca. É o roteirista / montador / produtor, showrunner da porra toda. É isso. Em alguns... mas, assim, isso é muito claro, é muito nítido, sei lá, Big Brother tem o Boninho, a Fazenda tem o Carelli, né? Tem figuras específicas, mas, assim, não é o caso na maioria dos realities, entendeu? Tipo... Então, essa é uma questão trabalhista mesmo, assim. E mesmo assim, inclusive,
vou ter que arranjar outro saideira, mas eu acho até que você já aconselhou isso em algum momento aqui no Chá com Breja, Bia, mas tem uma série ficcional chamada Unreal, que fala muito sobre isso, que é basicamente os bastidores de um reality do tipo The Bachelor, assim, né? E aí a protagonista é uma produtora que tem muito esse trampo de conduzir a narrativa da parada ativamente, e ela tem uma produtora mentora lá também, que tem essa... Então, mostra muito... É claro que aquilo de uma forma extremamente melodramática, ficcionalizada, etc., mas, assim, é muito parecido com a realidade de muitos programas de TV, entendeu? De muitos realities. Então, acho que vale bastante a pena. Outras coisas. Será que tem mais alguma? Deixa eu ver. Assim, eu acho que a gente já falou do que acontece quando o programa acaba. Quando acaba. Eu acho que pulou. Isso, a gente falou de pagamentos, falou dessa questão de quando o programa acaba. Tem o lance de reality shows simplesmente desaparecerem, mas alguns irem sendo reformulados, assim, serem cancelados e reformulados milhões de vezes, mas assim, a gente tocou no grosso da parada. Eu espero que seja inteligível esse episódio, porque a gente falou muitas vezes um em cima dos outros. A gente tem que pensar numa dinâmica de tipo, todo mundo desliga o microfone enquanto o amiguinho tá falando, porque aí você dá a palavra. Apresentação de trabalho online. Eu falo, é só levantar a mão. É só levantar a mão. Mas eu não consigo. No calor do momento, ninguém enxerga nada, menos aí de sua mãozinha ali. Nossa, tá, amiga? Exatamente. Onde é que a gente tá? Se a gente se mutar, minhas caretinhas, eu faço. Mas é que se a gente... É que eu tô pensando sozinho. Se a gente se mutar, eu acho que você consegue dar, tipo, desmutar a gente, não é? Consigo, mas eu acho que nem isso, assim, eu acho que é uma coisa de percepção do todo, tipo, tem alguém falando, se a gente se muta e vai falar, eu acho que a gente pensa 2 vezes antes de interromper o coleguinha para botar uma opinião em cima, entendeu? E aí bota quando, de fato, o coleguinha acabou de falar, sabe, assim, esse tipo de coisa. Mas a gente vai aprendendo, galera, estamos aprendendo, a primeira vez que tivemos 5 pessoas na live, embora a Mayara quase ai. Mas é isso, né? Vamos para a saideira, galera. Alguém tem mais alguma coisa para pontuar? Mayara, especialmente, tem alguma coisa a pontuar? Achei ótimo. Dá isso para todo mundo, vai. Eu vim só para avaliar vocês. Tá. Então vamos para a saideira. E aí, quem quer começar indicando cositas? Dora, quer começar? É que geralmente são convidados. Bom, eu não tenho absolutamente nada desse tipo para indicar ninguém. Não mereço o trono de Wakanda só porque eu não assisto o Big Brother. Você também não merece. Você não é uma legendária por isso. Você gosta de Big Brother, assista, vai ser feliz, tá tudo certo. Entre outros. Dito isso, minha indicação é um dos aleatórios que eu assisti, enquanto deveria estar fazendo a minha varredura dos indicados ao Oscar, mas caguei. Então eu assisti um tal de Love and Monsters. Tá indicado ao Oscar de melhor efeitos especiais. Ok, é bonitinho. Mas é legal, é bacana. Eu achei que ia ser uma daquelas bostas de adolescente, mas foi bacana. E era um negócio pós-apocalíptico. Era um garoto que eu já vi uma bosta de adolescente. É o Dylan, do Maze Runner. Maze Runner eu nem tá na minha lista. Mas o Love Monsters é bacana. É ruim bom, coisa né? De... Olha, achei bonzinho. Não achei ruim, não. Achei legal. Tinha uns zumbis, uns insetos gigantes, zumbis. Achei legal, eu gosto. Eu curto. Então... Tá bem, quero indicar vocês. Então, acho que Love and Monsters é a minha dica. Achei que foi dos que mais me distraiu. Me distraiu talvez até mais, foi mais surpreendente do que Godzilla vs. Kong. Que eu indicaria, mas o outro foi melhor. Então vejam, tá no Netflix. Vai lá, tem o acho garoto que Godzilla vs. Kong tem mais a ver com o tema, mas... eu quero ver Godzilla vs. Kong. Vai lá, Vitor, qual é a sua saideira? A minha saideira, na verdade, é uma pré-indicação, porque eu ainda não vi para indicar, mas vocês vão entender. Ontem saiu o teaser, que na verdade no dia 29 vai estrear no Globoplay
A Vida Depois do Tombo, que é o documentário com a Carol Conká. E eu acho que como o assunto, né, que estamos falando, nesse foi um pouco sobre isso, né, o depois. E o nosso próximo tema é audiência, certo, Paula? Eu acho que sim, não vou confirmar. Mas enfim, mas eu acho que é uma coisa super legal para vermos e para podermos falar. Com certeza vamos falar sobre coisas desse documentário no sábado que vem. Então fica aí minha pré-indicação para todos verem A Vida Depois do Tombo, que é o documentário da Carol Conká, que se você vê o teaser, né, você já vê a forçação de choro maravilhosa que vai ser aquilo ali, entendeu? Botaram uns telões gigantes com ela falando, ela não fala como é que é? Não tenho medo do cancelamento, e mostra ela fazendo assim, tampando os ouvidos. Gente, vai ser um negócio maravilhoso de ver. Entendeu? Só para eu entender, isso é filme ou isso é série? É um doc. Não, meu amigo, mas você sabe que existe série documental e filme documental. Não, mas não tá sendo dito como filme, não tá sendo dito como série documental, não. Vou descobrir na quinta-feira, dia 29. Mas perfeito. até o que isso é como um documental. Não tá sendo tipo uma minissérie documental, tipo do João de Deus, não. Eu acho que não. Beleza. Next. Beatriz, tá embaixo de mim. Quem eu? Eu vou de indicação antiga, meio ruim, mas meio boa, e acho que a gente tem que dar valor ao audiovisual nacional. Então eu vou mandar Reality Z da Netflix. Tem as coisas interessantes, tem as coisinhas bobas, entendeu? Tem gente que a gente gosta, tipo Sabrina Sato, tem Luellen de Castro, que é uma menininha maneira também. Então, assim, acho que vale. Tem que ver, dar valor para o audiovisual nacional. A gente quer fazer mais coisas, a gente quer chegar na Netflix, a gente quer chegar nessas produtoras. Vamos falar bem deles. Mai? É isso, Reality Z, Netflix. Eu não sou, né, a pessoa dos reality shows. Que Isadora né? Não, mas a ponto de, tipo assim, eu não tenho nem como muito opinar sobre as coisas, inclusive por isso que eu não falei tanto, porque a minha visão é muito mais de outro campo. E, então, não há nada com relação a reality show que eu tenha conseguido achar, porque realmente, para mim, é uma questão muito, muito complicada essa questão de reality show. Porém, tem uma série que, assim como o Vitor Hugo não assistiu ainda o Doc, uma série que eu não assisti e que tá na minha lista que eu vou começar a assistir hoje. Eu tô achando ótimo esse lance das pessoas indicando coisas que elas não assistiram, mas vai lá. Não, eu tô indicando uma coisa duas que vai coisas. Calma aí. Deixa eu indicar duas coisas. Sombra e Ossos, que eu ouvi falar muito bem e que comecei a assistir hoje. E eu preciso falar que o meu coração de Potterhead tá sofrido ainda, porque a moça Narcisa morreu. Então, gente, vamos assistir. Vamos assistir Peaky Blinders de novo, porque ela estava sensacional. Fantástica. E Peaky Blinders eu posso falar aqui, porque já tá no meu campo de amor. Não, e Peaky Blinders a gente não precisa não dar dinheiro pra autora, né? Não tem nada. Não tem nada nesse sentido. The Shade. Olha o veneno! The Shade. Muito bem, bom, tem a vida de Potterheads aqui nessa página, né? Eu sou, inclusive, né? Infelizmente, hoje em dia. Eu passo pano, gente. Eu dou dinheiro pra ela o tempo todo. Ela lançou um livro novo, eu tô comprando, gente. Sou desses. A última vez que eu fiz isso foi em 2014, graças a Deus. Não, lançou um box de capa nova, eu tô comprando já. Graças ao Twitter, que eu sei. Bem, minha saideira de hoje, já que ninguém quer me deixar falar, minha saideira de hoje... Minha saideira de hoje eu vou seguir no mood UOL, que eu fiz na semana passada. E hoje a minha dica da UOL é BBB, Casos de Polícia, uma série documental sobre tudo que deu merda no BBB até hoje. Deu merda nesse nível. E aí é isso. Vão lá. Vejam Unreal também, mas eu não vou dar de saideira porque já falei. Eu acho que Bia já deu de dica em outro episódio. Você deu, amiga? Ou eu tô viajando? Será? E aí foi, porque eu lembro que eu não vi, então. Bem, vamos, mas assim, como esse podcast será grande um dia, pessoas aleatórias vão chegarem, episódios aleatórios, e pode ser que, bem, assistam Unreal. Tem no Globoplay atualmente.
E é isso aí, meu povo. Ficamos por aqui. Alguém tem algo a acrescentar? A Globoplay tem que patrocinar a gente. A gente indica muita Amigo, coisa tudo que eu quero é um patrocínio, porque eu só falo nome de marca sem ganhar nada. McDonald's, manda Mac. Eu não sei se McDonald's.